Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é a professora Rossana. Estamos para mais uma aula ao vivo, estamos aqui para mais uma aula ao vivo de introdução à economia. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto extremamente interessante, que é a questão da globalização na economia. Então vamos começar a falar sobre o conceito de globalização. Bom, o conceito de globalização, ele começou lá na década de 80, que foi quando o termo globalização, ele começa a ser utilizado, né, designando não apenas a mundialização da economia, mas também o intercâmbio cultural e a interdependência social, a interdependência política a nível mundial, de empresas, né, de movimentos, cuja a sede, por exemplo, não se encontrava exclusivamente num país, né, não era predominantemente de uma nação. Então, o termo globalização, ele se designa não somente por meio de uma intensificação, né, das economias, mas isso também, obviamente, né, mas de uma questão de interdependência recíproca, do crescimento, da aceleração de redes econômicas, culturais, né, que operam aí numa escala mundial. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando que é a abertura das economias, é a abertura das fronteiras, é o crescimento das trocas internacionais de mercadoria, é a intensificação dos movimentos de capitais, é o aumento da circulação de pessoas, do conhecimento, da informação, né? Então, esse fenômeno complexo, que é a globalização, ela modificou a sociedade. Modificou a sociedade em quais âmbitos? No âmbito econômico, no âmbito cultural, né? No âmbito social, no âmbito político, tá? Por causa dessa interação mundial, né? Ganhou essa dimensão. Então, bom, o termo globalização, ele foi adotado inicialmente, aí, abordado numa perspectiva que era estritamente financeira. E quando a gente fala de uma perspectiva financeira, a gente está falando de uma perspectiva que ela vai corresponder aí ao aumento do volume de recursos, de velocidade de circulação desses recursos, né? Assim como os efeitos sobre diversas áreas, né? Várias economias, numa perspectiva comercial, né? O que corresponde aí, por exemplo, um aumento e crescimento das estruturas de demanda e de oferta em diversos países. Bom, mas, embora, obviamente, que esse caráter financeiro da globalização, ele seja o mais evidente, esse processo de globalização, ele pode também ter outros ângulos de análise. Então, por exemplo, a gente pode analisar sob a abordagem econômica, né? E dentro da abordagem econômica, também a gente pode entrar conceitualmente no enfoque de cinco conceitos: o financeiro, o comercial, o produtivo, o institucional e o da governabilidade. Então, a gente vai ver um pouquinho nessa nossa aula ao vivo, um pouquinho sobre esses cinco enfoques, tá? Bom, o primeiro enfoque que a gente vai ver é a questão econômica, o enfoque econômico da globalização. Então, a parte da economia com maior grau de internacionalização é o sistema financeiro. E aí, por essa razão, esse é o aspecto que é mais frequentemente associado à ideia de globalização. E aí significa um aumento do volume, né, né, de velocidade de circulação de recursos entre as diversas economias. Bom, o aspecto positivo desse processo é que a gente supera as barreiras, né, que anteriormente eram impostas aí por esse movimento internacional dos capitais. O lado negativo é que os países eles ficam mais expostos aos riscos de movimentos, os movimentos que a gente chama de movimentos especulativos em grande escala. Então, um exemplo que a gente pode dar disso é o que aconteceu em julho de 97, quando a Tailândia ela foi aí induzida a deixar flutuar a sua moeda, e aí foi um ponto de partida para toda aquela crise asiática.
Na questão, quando a gente fala da globalização com o enfoque comercial, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar no enfoque comercial é a questão da competição. Por isso que esse vem número 1 aqui, a competição, né? A competição, ela passa a ocorrer em escala mundial e não mais dentro de cada país. E com isso, o que acaba acontecendo? Há uma crescente homogeneidade, ou seja, as estruturas de oferta e demanda, elas começam a ficar cada vez mais parecidas. Para quê? Para possibilitar surgimento de ganhos de escala, né? Para tentar uniformizar ou padronizar as técnicas produtivas, também as técnicas administrativas, para tentar, por exemplo, reduzir o ciclo de vida de um produto, o ciclo de um produto. E aí, muda o eixo focal da competição, né? Então, a concorrência aí ela passa a ser em termos de produtos, né? E ela deixa muitas vezes de ser em termos de produtos para passar para o quê? Para uma questão de uma competitividade tecnológica, né? Uma competição em tecnologia de processo. Quem que faz esse processo melhor? Quem que desenvolve esse produto ou fabrica esse produto mais rápido e mais barato? Então, por isso que a globalização, esse enfoque comercial, ele é extremamente importante na globalização. Como consequência disso, essa competitividade nessa fronteira tecnológica, ela passa, obviamente, a implicar custos cada vez mais elevados em termos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, né, de produtos. Por quê? Porque existe aí uma maior necessidade de ter mecanismos, na questão da consulta frequente aos clientes, para saber o que os clientes demandam, o que os clientes querem, na questão da provisão de assistência técnica. Uma outra questão também é a questão de adaptação das linhas de produção. Então, essa competição, ela passa a ocorrer numa escala mundial, com as empresas que ficam frequentemente reestruturando as suas atividades, né? E essa reestruturação também é em termos geográficos. Por quê? Porque elas passam a ser beneficiadas aí tanto pelas vantagens comparativas de cada país, como pelo próprio nível de competitividade de cada empresa. Então, ela passa a ter dois tipos de competição. Aí ela passa a ter um nível de competição da empresa e um nível de competição do próprio desenvolvimento do país, da própria riqueza do país. Bom, um outro enfoque da globalização que a gente vai abordar aqui na nossa aula é a questão do enfoque produtivo. Então, do ponto de vista do setor produtivo, a gente observa uma convergência das características do processo produtivo, né, nas diversas economias aí. E aí se traduz isso numa semelhança, que nem eu falei para vocês, no tipo de técnicas produtivas, de estratégias administrativas, dos métodos como as organizações elas vão operar os seus processos produtivos. Mas não existe aí um consenso quanto aos efeitos da globalização sobre a estrutura produtiva, né? Na academia, nas pesquisas científicas, nos artigos acadêmicos, não existe um consenso. Mas, ao mesmo tempo, o que se argumenta é que essa questão da estrutura produtiva, ela pode estimular aí a consolidação de oligopólios em nível mundial, né? Então, por isso que eu coloquei para vocês aí, estimula oligopólios, né? Com um ponto de interrogação. Por quê, né? Porque o que se observa até agora é o crescimento do número de empresas que operam no mercado internacional, mas o que o seu raio de ação predominante, ele é o que a gente chama de circunscrito, é circunscrito às regiões mais próximas ao país de origem da sua matriz, por exemplo, né? Então, por enquanto, são poucas as empresas que a gente poderia classificar essas empresas como transnacionais, tá? Então, são esses comentários sobre o enfoque produtivo na globalização que eu tenho para passar para vocês. Bom, o penúltimo enfoque que a gente vai falar é a questão do enfoque institucional. Então, o que significa esse enfoque institucional? Devido à globalização, existe uma tendência a uma maior homogeneidade, né? Que nem eu falei para vocês, de estrutura, de processo produtivo, de técnicas de administração, mas também dos sistemas de regulação da atividade econômica nos diferentes países. E o que isso significa?
Isso significa que as relações entre os setores público e o privado, eles tendem, ao longo desse processo de globalização, a ficarem cada vez mais uniformes, a ficarem cada vez mais parecidos, né? Eu falo que é ficar cada vez menos diferentes. Então, vamos dar um exemplo disso. Né, as políticas comerciais que são do Japão e dos Estados Unidos, eu acho que servem como exemplo desse enfoque institucional muito claramente. Então, a economia japonesa, tradicionalmente, ela era considerada uma economia fechada, enquanto que os Estados Unidos, né, ele é o pai da referência do liberalismo comercial. Só que nos últimos anos, quando a gente fala de globalização, a gente vê que o Japão, ele tem caminhado aí para uma maior abertura de mercado, né? Enquanto que a economia norte-americana, ela caminha em sentido oposto. Então, com o passar do tempo, o que esse enfoque institucional ele nos mostra? Ele acredita que vai se tornar cada vez mais, as economias dos países, elas vão se tornar cada vez mais semelhantes. Bom, o último enfoque que a gente vai falar da globalização é o enfoque da governabilidade. Então, o que significa esse enfoque? A globalização, ela retira o que a gente chama graus de liberdade dos governos, né? Mas que graus de liberdade, professora? O grau de liberdade que a gente fala é na condição das diversas políticas que a gente tem dentro de um país, né? Na política fiscal, na política monetária, na política cambial, né? Então, quando você fala em retirar esses graus de liberdade, a gente está falando que a gente reduz a soberania, tanto política quanto a soberania econômica das nações, né? Então, a gente fala que até pode-se chegar a uma situação, por exemplo, em que os efeitos dos instrumentos convencionais, que a gente fala da política econômica, eles possam vir a ser neutralizados por essa dinâmica do mercado global. E um bom exemplo disso é quando a gente fala no exemplo da política salarial. Então, a globalização, o que ela faz, né, quando a gente fala nesse enfoque da governabilidade? Ela induz a manutenção. Como? Né? Via repressão salarial. Então, por exemplo, dos custos reduzidos, né, como forma da gente manter a competitividade no mercado internacional. Então, cada vez mais o país ele vai querer ser cada vez mais competitivo, e aonde é que ele vai buscar essa competitividade dele? Na redução de custos, né? Um exemplo pode ser na política salarial, em reduzir o salário, numa mão de obra mais barata, né? E aí é o que a gente fala, né, da repressão salarial para manter a competitividade aí no mercado internacional. Então, com isso, a capacidade dos governos de proporcionar as garantias sociais aos trabalhadores, ela diminui, ela declina, né? Assim como declina também o poder dos sindicatos nessas barganhas salariais, né? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, aqui, ó, uma política neutralizada, a questão dos custos reduzidos, né? De diminuição das garantias sociais e de menor poder de barganha pelos sindicatos. Então, tudo isso mostra que esse enfoque da governabilidade, quando a gente fala de globalização, ela faz com que retire esses graus de liberdade de cada um dos governos, né? Bom, quando a gente fala de globalização e capitalismo, existe essa relação, né? Ela tem que ser mencionada, porque a globalização do mundo, ela vem refletindo aí uma nova etapa de expansão do capitalismo, né? E aí isso vai exigir aí novas formulações políticas, novas formulações econômicas, na proporção em que se desfazem gradativamente essas hegemonias mercadológicas, né? E essas acomodações estratégicas ao longo do tempo. Então, paralelamente a isso, o que vai começar a existir? Vai começar a existir, o que já existe, na verdade, hoje em dia, novos polos de poder, né? Esses blocos geopolíticos, eles são revelados aí, né? Dando o que a gente chama de uma nova conformação a essa expansão capitalista, né? Gerada pela globalização. Então, no entanto, essa nova forma de organização aí do sistema mundial, de círculos concêntricos, onde um ou mais estados centrais, eles situam-se aí no núcleo, cercado por regiões e estados dependentes e periféricos, ele vai permanecer, tá? Então, os níveis de subordinação dos espaços periféricos, embora eles sejam diferentes entre si, né, eles ditam aí os diferentes impactos desse fenômeno da globalização sobre as respectivas nações, sobre os respectivos países, tá? Bom,
a questão do impacto na economia brasileira. Primeiro é bom a gente lembrar que esse conceito de globalização, né, que veio aí ter um impacto bastante significativo, a gente tem que ressaltar isso, na qualidade de vida, na questão da comunicação, né, teve grandes efeitos na indústria, nos serviços, considerando aí a forma como se refletiu nos mercados econômicos, né, e como foi se transformando aí ao longo dos anos, né, modificando, mas ela deu, assim, o conceito de globalização, ele se iniciou no Brasil na década de 90, quando a gente teve a nossa abertura de mercado, né, e aí ela modificou tudo, modificou os modos de vida, modificou o pensamento mundial, né, então é muito importante a gente falar sobre esse assunto de globalização e discutir aí os fatos geradores, as implicações desse processo de globalização, né, e as causas da ampliação do efeito global na economia do Brasil. Então, na economia do Brasil, o que a gente vê, né? A gente vê que a globalização no Brasil, ela passa por uma série de fatores históricos e geográficos. Então, a gente pode dizer que desde que os europeus chegaram até ao que hoje é chamado de território brasileiro, o Brasil já está inserido no processo de globalização, né? Porque nós já iniciamos a nossa jornada, né, dentro de uma globalização, porque nós fomos colonizados, né, pelos europeus. Entretanto, né, existe obviamente que um consenso que só a partir da década de 90 que a globalização passou a ter aí o maior impacto na economia brasileira. E, em linhas gerais, o que a gente pode observar com a globalização do Brasil foi a construção de uma contradição, que eu coloquei aqui em vermelhinho para vocês. Por que contradição? Porque, de um lado, houve um aumento do emprego, né, a produção, a venda de um maior número, principalmente na questão de aparelhos tecnológicos. Do outro, aumentou muito a questão da precarização do trabalho, da concentração de renda, né, sobretudo nos anos 90. Então, existe essa palavrinha aqui que eu coloquei para vocês de neoliberalismo nesse slide, que é importante a gente colocar, porque a maior influência da globalização no Brasil, ela demarcou também a adoção de um modelo econômico nos anos 90, que visava o que? A mínima intervenção do Estado na economia, que é chamado de neoliberalismo. Então, com isso, o que aconteceu? Intensificou o processo de privatização das empresas estatais, né? E uma intensa abertura para o capital externo, que não existia no Brasil antes da década de 90. Então, o Brasil, ele deixou de ser denominado como país de terceiro mundo, né, uma vez que essa divisão ela deixou de ser adotada, e aí passou a dividir o mundo em países do norte, que eram desenvolvidos, e em países do sul, que eram subdesenvolvidos. O que não mudou foi a dependência econômica, essa condição de subdesenvolvimento em que o país se encontrava, né, e a gente pode até dizer o verbo se encontra, né? Então, com a abertura de capitais, que ocorreu lá nos anos 90, houve uma maior inserção das indústrias, das companhias multinacionais, olha aqui essa palavrinha multinacionais nesse slide aqui no Brasil, né? Então, as indústrias, elas se instalaram aqui para ampliar o seu mercado consumidor, mas também para buscar mão de obra barata e para ter acesso às matérias-primas. E o que acarretou, né? Obviamente que acarretou uma maior quantidade de empregos, mas com condições de trabalho mais precarizadas, né? Então, por isso que a gente fala que a globalização no Brasil teve esse efeito, a globalização na economia brasileira teve esse efeito contraditório, tá? Então, o que acontecia também no passado? Todo o processo produtivo ele era feito em outros países e só a montagem era feita aqui no país, no Brasil, né? Então, o intuito disso, na época, era das empresas driblarem os impostos alfandegários, diminuírem os custos de produção, uma vez que a mão de obra em países subdesenvolvidos como o Brasil costumava e costuma ser mais barata do que nos países desenvolvidos. Então, em linhas gerais, o que a gente pode observar com a globalização do Brasil foi realmente essa construção de uma contradição, né, que de um lado houve um aumento de emprego, houve uma maior produção, houve uma maior venda, né, mas de produtos como um todo que melhorou a qualidade de vida das pessoas, né, quando a gente fala que as pessoas puderam comprar mais eletrodomésticos, mais aparelhos tecnológicos, mas, por outro lado, o aumento da precarização do trabalho e da concentração de renda, sobretudo nos anos 90 e no início dos anos 2000, tá? Bom,
Turma, eu termino a nossa aula ao vivo de hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada, boa noite e até daqui a 15 dias. Até mais. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo pelo ABA. Terei um enorme prazer em atendê-los. Até mais.